E estamos ao vivo mais uma vez aqui, relacionamento, dinheiro e profissão. Como a análise corporal pode te ajudar a resolver essas coisas. Quer entender? Então você está na live certa. Muito bem-vindo, boa noite para você, boa noite para todo mundo. E você que não me conhece, que está passando aqui pela primeira vez, deixa eu me apresentar, deixa eu falar um pouquinho de mim aqui. Eu me chamo Kleber Schwartz, eu sou terapeuta junguiano e analista corporal. E aí eu queria compartilhar com vocês algumas das questões que envolvem os benefícios da análise corporal. Por que isso acontece? A gente tem que entender o seguinte, essa pergunta, ela é uma pergunta que eu ouço de vez em quando as pessoas me falando. Rogério chegando aí, fala Rogério, beleza? Como que a análise corporal pode me ajudar? Olha só, o que eu posso dizer é o seguinte, eu trabalhei durante um bom tempo como um terapeuta tradicional, fazendo meu atendimento daquele jeito clássico e tudo mais. Mas quando eu descobri o poder que a análise corporal tem, o atalho que ele faz, as coisas ficaram fantásticas. Porque eu mudei completamente a minha abordagem, entendeu? Como terapeuta, depois que eu dominei essa técnica. O que acontece, gente? Uma das grandes dificuldades que a gente encontra no processo terapêutico é o seguinte, é você descobrir as motivações inconscientes do cliente. O que acontece? Quando o cliente chega dentro do consultório, ele só vem com a ponta do iceberg, são aquilo que a gente chama de historinhas, explicações e justificativas. O que acontece? A pessoa, eu tenho, meus relacionamentos são todos ruins, eu tenho relacionamentos ruins na minha vida, a minha mãe me faz o inferno da minha vida, a minha esposa faz o inferno da minha vida, eu vivo em dívidas, eu não consigo progredir na profissão, eu tenho crise de pânico, eu tenho crise de ansiedade, eu sofro de depressão. Gente, a lista não tem fim. E a questão é que você tem que começar a cavucar, isso envolve sessões, conversas e tudo mais, para tentar encontrar a raiz do problema. É um trabalho meio de detetive no processo, vou chamar aqui de o processo clássico da abordagem terapêutica. É um processo que envolve uma pesquisa, é quase como uma arqueologia. Por quê? Porque quando o cliente se apresenta, ele vem cheio de historinhas. E normalmente ele esconde atrás de si o problema. Nem ele às vezes tem ciência. Aliás, a grande maioria das vezes o próprio cliente não tem ciência disso. E ele fica aqui, porque eu tenho problema com a minha mulher, que eu tenho não sei o quê, que tenho não sei o quê, não sei o quê. E aí você resolve isso aqui, aparece outros aqui, tampa, e ele vive nesse círculo. Então, a gente fica muito, quando é na abordagem tradicional, dependente da boa vontade do cliente. O cliente tem que chegar disposto a fazer mudança para você começar a fazer um acesso aos conteúdos, aos elementos, a construção que ele tem de vida, a forma como ele vê, tudo são valores subjetivos. Aí o que acontece? De repente, fala aí Luiz, bem-vindo, de repente, do nada, aparece uma ferramenta que queima toda essa etapa, porque dependendo da sessão de terapia, do processo terapêutico, isso pode se enrolar por meses e às vezes por anos, até começar a dar algum resultado. E você vai tateando, fala Eliane, tudo bem, bem-vinda, vai tateando, vai buscando. Então é um processo que ele envolve persistência, paciência, tempo e dinheiro, é claro, né? Porque é um investimento. E aí, de repente, você vai para uma abordagem que corta esse atalho. Por quê? Porque ela traz uma clareza absurda a partir da primeira sessão. De verdade, uma sessão de análise já te traz Então o que você faz? Você corta um monte de tempo, você corta um monte de coisa que está acontecendo. E aí você começa a entender os reais motivos que estão aqui. Ainda tem muita história aqui que você vai ter que olhar, mas você começa a entender a construção emocional que tem ali atrás. Então, para a gente poder entender um pouco disso daí, eu vou explicar aqui, en passant, umas horas eu vou ter que ser um pouquinho mais técnico, eu vou tentar ser o mínimo possível. Quem me conhece sabe que eu tento deixar o conteúdo de uma forma acessível para qualquer pessoa. Você não precisa ser um especialista, um terapeuta e tudo mais para acompanhar essa live. A proposta não é essa. A proposta é você entender, você que não sabe patavina disso daqui, como é que existe um atalho poderoso que pode resolver problemas seus de relacionamento, dinheiro e profissão, só para citar alguns, que são aqueles que mais incomodam as pessoas e que eu ouço mais em todos os meus tratamentos, tá? Dos meus atendimentos, desculpa. Então eu vou explicar para vocês o seguinte,
Quando a gente nasce, até mais ou menos uns 6, 7 anos de idade, é a hora que a gente está formando amadurecendo o nosso sistema nervoso central. Quando a gente está amadurecendo o nosso sistema nervoso central, ele vai se desenvolvendo ao longo desse período e vai fazendo conexões e deixando de fazer conexões neurais. À medida que a criança vai se desenvolvendo da barriga da mãe até mais ou menos os 6, 7 anos, que é quando ela tem independência para caminhar, controla os esfíncteres e tudo mais, ela vai passando por fases. E essas fases vão marcando a mente dela. Como que faz isso daí? Vamos começar para vocês entenderem. Existe aquilo que eu falo em todas as minhas lives. 5 grandes dores emocionais básicas que todos nós passamos sem exceção. Essas 5 dores emocionais básicas são a dor da rejeição, a dor do abandono, a dor da manipulação, a dor da humilhação e a dor da traição, troca ou exclusão. Cada uma dessas dores, ela desenvolve conexões neurais, fecha conexões neurais e gera um formato para o corpo. E aí vocês começam a entender agora qual é o atalho que a gente vai fazer para acessar o inconsciente dessa pessoa. Porque a gente tem que entender o seguinte, gente. O corpo é a parte visível da sua mente. Esquece esse papo que a pessoa fica colocando para todo mundo, de que é um cérebro, uma mente que funciona dentro de um corpo. Gente, nós somos mente e corpo. O corpo é a manifestação visível da nossa mente. Então, não existe isso aqui de ser uma mente e um corpo, mas é mente e corpo juntos funcionando. O seu corpo se torna a parte visível do seu inconsciente. Então, falando rapidamente, para não entrar muito no tecnicês aqui e tudo mais, essas dores levam nomes. Esses nomes, eles vêm desde a época do Freud, foi desenvolvendo, passou por Reich, Lowen foi que deu as definições mais clássicas. Então, essas dores e essas questões vão se chamar de traços de caráter. Beleza? Quando eu falar traço de caráter, ou seu traço, que a gente fala aqui, a gente trabalha com análise corporal, está se falando exatamente dessas dores. Então, a dor da rejeição é o traço esquizoide, a dor do abandono é o traço oral, a dor da manipulação é o traço psicopata, ele não tem nada a ver com isso que vocês estão acostumados a ver nos filmes. A dor da humilhação é o traço masoquista, também não tem nada a ver com isso que vocês estão acostumados a ver nos filmes. E a dor da traição, troca ou exclusão tem a ver com a dor do rígido. Como é que funciona cada um deles? O esquizoide é dentro da barriga da mãe. A criança está em desenvolvimento, o mundo que a criança percebe é a barriga da mãe. Então, a forma como esse mundo acontece para a criança gera impressões para ela. Se a mãe está tensa, se a mãe ficou nervosa, primeira gestação de risco, problemas no relacionamento e tudo mais, o útero esfria, o útero se torna desconfortável. E a criança começa a perceber no seu desenvolvimento que ali é um lugar que não é bom para ela existir. Ela se mexe, a mãe se lembra, ixi, eu estou grávida, vai acontecer não sei o quê. Ela acontece tal coisa, será que eu vou ter um aborto? E o útero vai contraindo. A criança começa a entender que aquilo ali não é legal. E ela entende da seguinte maneira, o mundo não me acolhe. Então ela desenvolve o quê? Ela diminui os seus movimentos e concentra energia na cabeça. Essas crianças que têm esses adultos que têm um traço esquizoide mais forte, são pessoas mais longilíneas, o corpo é mais sem energia, a cabeça normalmente é maior, tem umas características, não vou entrar nessa parte aqui, porque como eu falei, não é para ser técnico isso aqui, é só para vocês começarem a entender como é que funcionam. Então a energia se concentra na cabeça, quando a energia se concentra na cabeça, ela se desconecta do corpo. Então são pessoas que são desconjuntadas, o corpo é meio, você olha assim, tem quina e tudo mais. Só que em compensação, aí vem toda a dor, vocês têm que entender isso aí, gera um recurso, para vocês entenderem o atalho que a análise corporal faz. Toda a dor gera um recurso. Como ela se sentiu rejeitada e ela tem que jogar energia para a cabeça, ela se torna uma pessoa extremamente inteligente e criativa. Então esse é o grande recurso do esquizoide. Só que o que acontece? As pessoas que se sentem assim, rejeitadas pelo mundo, vivem na dor e não vivem no recurso. E com isso elas vivem se sentindo rejeitadas ou com medo de serem rejeitadas. Por isso que não falam suas ideias, são muito cerebrais, são muito caladas, são pessoas muito lógicas. São pessoas que não têm essa facilidade para lidar com emoções, porque a emoção não faz parte da vida dela. Próximo traço de caráter oral. A pessoa está lá, nasceu, lá com uma semana já começa a se formar o traço de caráter oral, vai durar até mais ou menos 1 ano e pouco. É a fase da amamentação. Nessa fase da amamentação, a criança ela pode não ser atendida. E de novo, eu queria só fazer um parênteses aqui. Nunca é o que os pais querem. Sempre é a perspectiva da criança.
Os pais podem estar cheios das boas intenções, mas não é o que interessa aqui. O que interessa é como a criança percebeu, como você percebeu aquela situação. Seu pai e sua mãe podiam estar cheios de boas intenções, mas você percebeu de uma forma. E a criança na mamada é a mesma coisa. Chora, a mãe dá o peito. Chora, a mãe dá o peito. O que acontece então? A criança não se sente muitas vezes atendida na necessidade, porque às vezes ela está de xixi, está de cocô, está com pinicando, está com frio, está com calor, mas a mãe vai lá e dá o peito. Ou a mãe não dá o peito, ela sente necessidade e ela não é atendida. O que é o ponto importante aqui? A criança se sente abandonada nas suas necessidades. E ela desenvolve, então, uma grande capacidade de sentir. Por que isso? Porque ela precisa sentir o ambiente. Como ela se sentiu abandonada, são pessoas que normalmente são mais arredondadas, fofinhas, podem ser cheinhas ou podem ser magras. Não quer dizer que sendo magra que não é um traço de caráter oral. Mas o que acontece principalmente é que essas pessoas são muito sensíveis. São pessoas mais emotivas, choram mais, têm uma facilidade de se comunicar e às vezes têm uma dificuldade de raciocinar, porque vem tanta emoção na cabeça que elas simplesmente não conseguem. Então elas são aquelas pessoas que às vezes até para se estabilizar precisam chorar. Aí você imagina numa sociedade que castra a gente na questão de sonho, de poder se manifestar, se você é uma pessoa oral, se você tem um filho oral e ele chorar para ele é uma forma de ele buscar o equilíbrio. E isso é cortado, isso é podado. Como é que funciona isso? Isso não fica legal, gente. Deixa eu fixar o tema aqui que eu esqueci, meu Deus do céu. Deixa eu ver só aqui. Pronto. Essa criança continua se desenvolvendo e aí esse corpo começa a processar essa sensação de abandono. Qual é o recurso que ele desenvolve para isso? Para não se sentir abandonada, ela desenvolve uma grande capacidade de comunicação e de sensibilidade. São pessoas que sentem o ambiente, são pessoas que interagem com o ambiente e têm necessidade de trocar com as pessoas, porque elas não querem se sentir abandonadas. É aquela pessoa que está conversando, ela está pegando a tua mão, vem cá, elas são pessoas que pegam, que tocam, que querem você perto, porque elas não querem que você se afaste, não querem que você vá embora, porque se você for embora, ela vai se sentir abandonada, ela vai voltar a sentir aquela dor. Tá fazendo sentido para vocês por enquanto? Aí eu vi que chegou uma galera, Henrique, Aline, Dora, chegou uma galera aí, bem-vindos todos a vocês à live. A live hoje eu estou dando uma passada rapidinho aqui na base para vocês entenderem depois como é que essa salada funciona na hora da análise corporal. E entender as vantagens e as desvantagens que a gente, por desconhecer esses traços, a gente leva para a vida e dá tropeção em relacionamento, dá tropeção em profissão, se dá mal com dinheiro e tudo mais, simplesmente porque a gente não se conhece. Vamos continuar então, porque senão vai ficar muito longa a live, eu não quero que ela caia para essa parte técnica. Terceiro traço, é o traço de caráter psicopata, e mais uma vez, não se prendam a esses nomes que não tem nada a ver com os filmes, é um traço de caráter. O psicopata, ele se sentiu manipulado numa fase da vida dele. Kleber, como é que uma criança se sente manipulada? Dá um exemplo aí. A criança já começa a interagir com o mundo, ela não necessariamente caminha, mas ela já mexe, já pega, já puxa, já repele, e ela começa a fazer aquela fase de tentar falar, e começar a mimetizar ou imitar as coisas. Então você faz um A, ela faz A, você sorri, ela sorri, ela começa a entender a interação com as pessoas. E aí a criança começa a perceber o seguinte: quando ela faz determinadas coisas, os pais gostam. Quando ela faz determinadas coisas, os pais acham lindo e mostram para todo mundo: olha como é que ela faz isso, imita aquele bichinho, faz tal coisa. E de repente, ela quer continuar brincando com os pais, ela terminou aquilo ali, ela vai, a criança está engatinhando, ela vai para outro lugar e chama mamãe e tudo mais, a mamãe, vai para lá minha filha, agora não, vai brincar com, vai, pega a babá e leva. O que a criança entende? Ela entende que ela só tem valor, que ela só é reconhecida quando ela faz o que os pais querem. Então ela se sente manipulada no seguinte sentido: eu só tenho valor se eu faço o que os outros querem. Quando eu tenho as minhas emoções e minhas sensações, eu não sou reconhecido, eu não tenho valor, eu não tenho atenção. Mas eu tenho um pouco de cada dessas dores. Olha só, todos nós temos os 5 traços. A questão aqui é descobrir que existem pessoas que têm alguns picos de um ou mais, cuja combinação vai te dar muito problema na vida, tá bom? Então é isso que você tem que entender, quando você não sabe, quando você não se conhece. O que acontece então? A criança percebe então que eu só tenho valor, eu só existo se eu agrado os outros. O que ela faz? Ela se torna uma pessoa desconfiada, ela se torna uma criança muito preocupada em administrar e articular o ambiente. Ela se torna uma pessoa manipuladora, articuladora. Por quê? Porque ela não quer sentir aquela dor da manipulação. Então, em qualquer situação que ela vai se sentir manipulada, ela prefere inverter o jogo. São pessoas que gostam do preto no branco. Por que gostam do preto no branco?
A regra é clara. Porque se a regra não estiver clara, ela pode ficar em dívida com você. Eu preciso que você me ajude em tal coisa. Tá bom, você precisa que eu te ajude em quê? De que forma? Como funciona isso? Você tem que explicar para a pessoa certo. Não, a gente vai fazer isso, isso e isso, e no final é isso, isso e isso. Tá claro. Porque se deixar alguma zona cinzenta, não, a gente vai ali encontrar com o pessoal, então não, você vai comigo resolver um problema e fica aberta, a pessoa vai falar, peraí, e está muito claro, eu posso ficar devendo, eu não estou afim de ficar devendo, se eu ficar devendo eu vou ter que fazer alguma coisa que eu não estou afim de fazer para poder pagar essa dívida, e vou me sentir manipulado. Então, o traço de caráter psicopata, ele tem essa desconfiança, ele vai tentar ter o controle para não ser controlado. Ele é um traço que a gente chama de traço frio, porque ele não tem emoção, a emoção dele passa pela cabeça. Então é um traço que a gente chama de traço frio. Beleza? Fazendo sentido aí? Vamos em frente. Aí nós vamos para o quarto traço de caráter, o traço de caráter masoquista, que também, de novo, não tem nada a ver com esses filmes que você está acostumado a ver, né? Ou não, né? Bom, o traço de caráter masoquista, a criança já anda, já interage com o ambiente, só que é aquela fase em que ela é taco de fralda ainda, ou seja, ela não controla o xixi e o cocô tão bem. O que acontece disso daí? Ao caminhar e não ter esse controle, às vezes ela faz xixi ou faz cocô, e às vezes ela está sem fralda e tudo mais, e suja, incomoda, e aí ela se sente humilhada. Por quê? Porque de repente chega a mãe e fala, minha filha, não faz isso, meu filho, eu já estou falando assim, me avisa, você já é grandinho, me avisa que eu levo você para fazer xixi, fazer cocô e tudo mais. E a criança simplesmente ela não tem o controle suficiente dos esfíncteres para poder segurar, sai. O que ela faz então numa tentativa infantil? Ela trava o bumbum numa tentativa de segurar o cocô, e aí com isso ela desenvolve um corpo que é mais compacto, porque ela já tem essa pressão de não poder pisar na bola. Como ela tem essa pressão de não pisar na bola, o corpo dela fica mais compacto, fica mais capaz de aguentar. E aí não é só por causa do xixi e cocô não, são as coisas que ela faz e que ela é autorizada ou não, que ela é humilhada ou não. E ela vai desenvolvendo essa resiliência, essa capacidade de aguentar a pressão. E aí ela leva isso para a vida. São crianças que vão se tornar adultos, metódicos, adultos, calados, adultos, ia falar desconfiado, mas não é desconfiado, são receosos de se manifestar. Por quê? Porque quando eles se manifestavam, seja através do xixi, do cocô, que são necessidades, ela era reprimida, ela era humilhada. Então são pessoas que eu falo que são os fãs do Excel. Você chama para viajar, a pessoa faz um script todinho, passo a passo, o que vai acontecer. Dia 1 é isso, dia 2 é isso. Vai fazer alguma coisa? Tem uma lista, porque são as pessoas que não querem que dê problema. Porque se der problema e ela for responsável, ela vai se sentir humilhada como se sentiu na infância. Eu não falei do traço de caráter psicopata, mas o corpo do traço de caráter psicopata, ele é mais inflado, porque ele não andava, ele só engatinhava e tudo mais. Então ele vai ter aquele formato mais triangular, deixa eu ver se faz assim, mais ou menos assim, Ele é aquele formato que você vê normalmente um peito mais inflado, e ele leva isso, às vezes o rosto é um pouco mais triangular aqui, fecha aqui mais assim, o quadril, as pernas, aí você começa a entender isso daí. O masoquista ele é mais compacto, ele é para aguentar a pressão, ele é para fazer a coisa acontecer e tá lá para aguentar. Andando mais um pouco, a criança já está lá com uns 4, 5 anos de idade, ela já domina o corpo dela, começa o surto de sexualidade. O que é o surto de sexualidade? Ela começa a entender que o mundo é feito em pares. Ela começa a entender que existe o boi e a vaca, existe, o gato e a gata, o cachorro e a cadela, e aí ela entende deixa eu ver aqui, Cleber, e quando o ser é o humilhador? Espera aí que a gente vai chegar aí. O que acontece? Quando ela começa a descobrir isso, ela entra numa fantasia infantil de que fala, eu preciso de um par. E ela escolhe quem de par? Ela escolhe normalmente o genitor do sexo oposto. Vou dar um exemplo meu para ficar fácil. Eu, quando criança, então eu escolho como minha namoradinha, minha mãe. Do mesmo jeito a criança, que é mulher, escolhe o pai. Ela faz um vínculo emocional e cria uma fantasia infantil de que papai é meu namorado. Só que o que acontece nesse meio do caminho? Papai tem a mamãe, então toda noite ele vai lá dar beijinho, dá tudo mais, brinca com ela, sai, passeia e tudo mais, mas à noite ele vai dormir com a mamãe. E ela pensa assim, meu namoradinho não tá, é só meu, não pode ficar só comigo. E aí ela faz uma cisão no seu mundo emocional entre o que sente e o que pensa. O que pensa e o que sente. Por quê?
porque a dor disso acontecer é muito forte. Então ela fala, eu não vou sentir tanto. Então são aquelas pessoas, mas aí o que acontece? Ela entra num modo de competição, e aí com isso a natureza dá para ela um formato mais harmônico, um formato mais que as culturas vão colocar de belo, não sei o quê, porque isso é muito subjetivo, mas o corpo fica mais harmônico. Por quê? Porque ela está em modo de competição pela atenção do pai. Depois ela leva isso para a vida. Então são pessoas que são muito competitivas, porque elas não querem perder, porque elas já perderam a primeira disputa que tiveram mais séria da vida. Elas perderam a disputa pelo coração do, aspas, papai, as mulheres, para a mamãe. Então elas não admitem, são pessoas muito competitivas, são pessoas que não gostam de se expor se não tiver certeza que vão ganhar. O traço de caráter rígido, ele só entra no jogo se for para ganhar. Se não for para ganhar, ele nem começa. Então são pessoas muito competitivas, com muita energia, muito harmônicas, e são pessoas que naturalmente, ao entrar em um ambiente, chamam a atenção. Ah, isso daí é porque a pessoa é exibida e tudo mais? Nada disso. É a natureza trabalhando para ela, porque ela precisa ser notada. Por quê? Porque ela se sentiu traída. E ela leva esse medo para todos os seus relacionamentos. São mulheres que vão se tornar, ou homens, muito ciumentos. Por quê? Aquele medo de ser trocado, de ser traído, ele vai estar presente nos seus relacionamentos e vai ser um peso. A Eliane perguntou aqui, e quando o ser é o humilhador? Quando a gente tem que entender o seguinte, assim, só para fechar. Então, está entendido aqui, vou fazer um alinhamento. Traço esquizoide, traço frio. Traço oral, traço quente. Frio é que sente menos, quente sente mais. Traço psicopata, traço frio. Traço masoquista, traço quente. Traço rígido, traço frio. Os rígidos não sentem. São aquelas pessoas lindas, maravilhosas de se conviver, de se olhar e tudo mais, de conviver assim, de ter perto, de você olhar, mas pessoas que para relacionamento são difíceis, porque são pessoas mais frias, são pessoas que você acha que não se entregam. De verdade, ela tem um jeito dela funcionar. Quando a pessoa é humilhadora, o que acontece? Muitas vezes, não vou generalizar, mas vou dar uma explicação possível. Você pode estar tratando de um traço psicopata, por exemplo, que está na dor. O psicopata, quando ele está na dor, ele está com medo de que o ambiente vai fazer ele fazer alguma coisa que ele não está afim, que ele pode ser manipulado, ele parte para a ofensiva. Quando ele parte para a ofensiva, ele se torna o humilhador. Ele começa a apontar, e você não sei o que, por causa disso, vocês não fazem nada direito, olha como é que está não sei o que, você é incompetente. Começa a apontar o dedo para a pessoa, simplesmente para tirar o foco dele. As pessoas olham para o problema do outro, não olham para mim, não tem chance de eu ser envolvido em alguma coisa que eu vá dever, olha para ele, e ele continua tranquilo da vida. Então, Eliana, o que pode acontecer? Por vezes você pode ter um traço desse na dor. Existem várias combinações que geram esse traço do humilhador, que a gente vai chamar também, no caso do triângulo dramático, do acusador. Essa é uma possibilidade. E por isso, gente, que é importante vocês entenderem a questão dessa primeira formação nossa como seres humanos, essas dores que nós passamos. Porque o que acontece? Se a gente tem essa história que a gente leva para a vida, dá um formato para o nosso corpo, e o corpo se torna então a parte visível da sua mente inconsciente. Se você não entende como sua mente funciona, porque nessa época você era uma criança e você não tinha esse tipo de informação, então você está perdendo um atalho poderoso. Você não está em pleno conhecimento de você. Sabe por quê? Essas 5 dores, nesses 7 primeiros anos de idade, moldam a nossa mente. Lembra que eu falei que o sistema nervoso está se desenvolvendo? Criam atalhos neurais e cortam atalhos neurais e moldam a sua forma de sentir, pensar, agir e estabelecer relações. Ou seja, a nossa primeira infância é tão importante, é tão relevante nisso daí, que nós vamos levar isso para o resto da vida. Kleber, quer dizer então que se eu passei pela dor da humilhação na minha infância e eu descobri isso aqui agora e tudo mais, eu vou curar essa dor? Não vai curar essa dor. Você vai entender como é que a dor funciona, você vai ter conhecimento, mas você não pode, porque o atalho já está criado. O atalho neural, a poda neural, o processo de mielinização, vou falar rapidinho só isso aqui, já aconteceu e você vai levar isso para o resto da vida. Por isso que é importante você se conhecer, por isso que você tem que entender, por isso que eu falo em toda live, o quanto que é importante você saber da sua primeira infância, porque você leva isso até hoje, só que você não tem consciência.
Como você não tem consciência, você arrasta isso daí para os seus relacionamentos, para a profissão, para dinheiro. Então, você começa a montar um óculos, que eu chamo de vida, aonde você enxerga ele através dessas dores. Só que o que acontece? O que acontece é que você teve uma história de vida X, só que de repente seu pai teve uma história, de repente não, seu pai com certeza teve uma história de vida Y, sua mãe teve uma história de vida Z, teu marido, namorado, namorada, par, teve uma história de vida A. O óculos dele é diferente do seu, o óculos dos seus pais é diferente do seu. E cada um você só consegue entender se você entender a história de vida daquela pessoa. Porque se você tem traços frios e quentes, se você tem traços que são mais emocionais, cerebrais e outros mais emocionais, se você olhar para uma situação X, se eu pegar esta capa de celular e mostrar para vocês aqui, e aí? O que vocês estão vendo? Todo mundo fala, capa preta e tudo mais, mas de repente vai ter gente que vai ter olhado para esses buraquinhos aqui, o outro foi olhar para esse formato aqui, o outro está querendo saber o que tem aqui atrás, ele nem olhou tão bem, sabe por quê? Porque os traços de caráter, eles vão olhar para uma realidade a partir da forma como eles construíram a sua impressão em sua mente. E aí você leva isso para relacionamento, aí você leva isso para trabalho, aí você leva isso para sua profissão. Como é que funciona? Como é que você consegue se resolver? Como é que você consegue fazer a coisa acontecer? Deixa eu ler um pouquinho aqui que o pessoal está comentando. O traço de caráter masoquista, no fim, na dor também vai tender a humilhar. Sim, o traço, a Agatha colocou muito bem, o traço de caráter masoquista, ele pode ser aquele cara que, como ele guarda muito e fala, e não expressa tanto suas emoções, ele é um cara muito quieto, ele tem tendência a ter explosões. Ele acumula, até uma hora que... Aí, meu irmão, ele vai desencavar a coisa lá de trás. Porque ele vai sair com a lista todinha pronto e vai te apontar o dedo. E nessas horas são pessoas que são violentas, não violentas em termos de agressão necessariamente, pode até acontecer isso, mas são violentas muito, sai quebrando coisas, sai destruindo coisas, sai mexendo, mas por quê? Porque entornou o caldo. Ele aguentou até não aguentar mais de explodir. E quando prefere fugir do que competir? Quais os motivos? Josiane, você deve ter chegado um pouquinho depois do que eu falei, mas o traço de caráter rígido, por exemplo, ele é bem assim, ele adora uma competição, contanto que ele ganhe. Ele adora disputar uma partida desde que ele saiba que ele vai ganhar. Se ele acha que não vai ganhar, ele nem entra. Ele perde por WO. Ele nem leva o time para dentro do campo. Ele nem começa. Então, quando uma pessoa que tem um traço de rigidez muito alto, é muito competitiva, quer ganhar, quer estar em evidência, o rígido gosta de estar em evidência, não está querendo fazer isso, tem alguma coisa errada aí que está acontecendo. É porque essa pessoa, o ambiente, vocês vão entender aqui nessa live que o ambiente ele é fundamental. O ambiente que está configurado em casa, no trabalho, nos relacionamentos, faz essa pessoa se sentir na dor. Ela não se sente capaz de ganhar, ela não se sente capaz de vencer e com isso ela fica se podando. E com isso ela entra em sofrimento. Que mais? Gratidão imensa, Kleber e Arta, beleza. Gente, está fazendo sentido? Eu estou passando rapidinho. Quando vocês forem trazendo as questões, eu volto nos traços de caráter. É importante demais vocês terem claro que esta parte da infância, ela é fundamental e você leva para o resto da vida. Entendeu? Você leva. Hoje, a sua forma de reagir ao mundo diz respeito ao seu mundo emocional infantil. Seu mundo emocional infantil, ele se desenvolve até os 7 anos. Depois você continua a crescer enquanto adulto, suas outras questões. Mas a sua forma de perceber o mundo, ela está configurada nessa época. E aí, vamos falar um pouquinho de relacionamento. Antes de eu falar isso daí, eu vou pedir um favor para vocês. Eu vou tomar uma água aqui. Pega esse aviãozinho aí, por favor, encaminha aí para 5 pessoas que você acha que vale a pena. Eu acho que essa live aqui vale a pena para todo mundo, porque vocês vão entender a importância de se conhecer. E encaminhe para pessoas que estão com problema de relacionamento, com problema de profissão e problema de dinheiro, porque hoje vocês vão começar a entender por que vocês estão envolvidos nesse tipo de coisa. Leonie, eu sou muito cobradora. Pois é, aí temos que ver, né, Leonie? A sua foto é muito pequena aqui, eu não consigo ver qual é o traço que está mais evidente. Eu estou com a luz na minha frente aqui que não deixa eu enxergar. Mas depende do traço. A pessoa muito cobradora, que nem eu coloquei, pode ser um psicopata desviando a atenção. Não olhem para mim, eu vou cobrar dos outros. Tá? Aí vocês olham para os outros e não olham para mim. Psicopata tem, o traço do cara que é psicopata tem muito dessa articulação. Entendeu? Faça um favor, enquanto eu tomo água, encaminhe aí, por favor, rapidinho. Bom, vamos continuar. Então, como é que acontece isso nos relacionamentos? A gente tem que entender o seguinte,
Se o seu mundo emocional é consequência da sua primeira infância, se o seu mundo emocional, você não tem consciência dele porque ele aconteceu numa fase em que você não tinha consciência na vida, e você leva isso para os seus relacionamentos, então, quanto mais você se conhecer, melhor vai ser, você vai aumentar a qualidade do seu relacionamento. Faz sentido isso para vocês? Por que acontece? Os traços, eles têm níveis diferentes e capacidades diferentes de desenvolver a famosa dependência emocional, que é uma das coisas que mais atrapalha relacionamento. A dependência emocional são vínculos que têm a ver com a nossa história de vida. Os traços frios têm menos tendência a ter dependência emocional. Por quê? Porque eles são frios, gente. Então eles não têm aquela assim, o traço quente normalmente ele absorve mais pela emoção e depois vai para a razão. Tá bom? Nossa, meu nariz hoje está coçando aqui. E os traços frios passam pela cabeça e depois vai para o corpo, coração. Então o que acontece? Os traços que têm menor tendência a ter esse vínculo têm menos chance de ter dependência emocional. Já os traços que são traços quentes, que são os menor tendência, esquizoide e psicopata. O rígido tem uma característica. O rígido, lembra que ele fez uma cisão entre emoção e pensamento? Então uma parte dele, vamos colocar assim, 50% dele pode entrar em dependência emocional. Já os traços quentes, que é o oral e o masoquista, que sentem e sentem muito, tem uma tendência a entrar em jogos de dependência emocional. Seja com a mãe, seja com o pai, seja com o marido, seja com os filhos. São pessoas que vivem dependendo da reação dos outros. Eu agradei? Será que eu fiz certo? Será que ele vai ficar chateado comigo? Será que ele vai ficar desagradado? Será que ele vai brigar comigo? É sempre uma expectativa no que os outros vão sentir. Se a pessoa tem esse traço de caráter oral ou o traço de caráter masoquista mais evidentes, isso vai começar a governar o óculos que ela percebe o mundo. Vocês começam a entender então de novo que essa configuração desses 5 traços ela é única para cada pessoa. E cada pessoa tem a chance de ter isso daqui com um pico maior daqui, um pico maior aqui, um pico maior aqui e tudo mais. E isso vai determinar a forma como ela se interage com o mundo. Flávio, bem-vindo. Heloísa, bem-vinda. Cleusa Batiste, bem-vinda. O que acontece então? Pessoas que têm um alto grau de dependência emocional são pessoas que normalmente costumam dizer o não posso ao invés de dizer o não quero. Como é que funciona, Kleber? Minha filha, você pode me levar hoje para um exame médico? E você está no trabalho, tem uma reunião importantíssima no mesmo horário. Em vez de falar assim, mãe, eu não posso. Não posso não, mãe, não dá. Eu tenho uma reunião, eu não vou conseguir te levar. Tá? Em vez de falar isso, ela fala, mãe, eu não posso, eu queria tanto te levar, mas é porque eu tenho uma reunião no mesmo horário. Eu vou tentar desmarcar a reunião, vou ver o que faz. E aí sai correndo, a reunião vai te dar uma promoção. Mas, será que não dá para mudar essa reunião? Tem que levar minha mãe e tudo mais. Sendo que a mãe, vamos lembrar, é uma adulta. Mas a minha mãe é inválida, não sei o que. Gente, a gente tem que entender o seguinte, quando o adulto, ele é adulto, ele cria as condições. E se um adulto, penso que seja o filho, fala para o outro que não dá, não rola, ele vai falar, ok, você tem uma reunião, tá tudo certo. Agora, se fica naquela cobrança, você não me ama, você não quer, vocês estão entendendo o jogo de dependência emocional que cria aí? E os vínculos doentios que se criam no relacionamento? E vou te falar, isso é muito mais comum do que vocês imaginam. São jogos onde as pessoas ficam dizendo, eu não posso deixar de comparecer todo dia na casa de mamãe, porque mamãe vai ficar muito sozinha, vai ficar não sei o quê. De verdade é ela que quer lá buscar um colo, porque na fase daquela infância ela se sentiu abandonada, ou ela se sentiu humilhada, ou ela se sentiu trocada, e aí ela está indo lá para tentar mostrar uma solidariedade, e aí recebeu eu te amo, eu te quero, tão famoso, sendo que ela já é uma adulta. Isso não tinha que estar mais dependendo de outra pessoa. Faz sentido para vocês? Nesse jogo de dependência emocional, o que acontece? Muitas vezes as pessoas entram naquele famoso triângulo dramático de Cartman. Esse triângulo dramático faz o seguinte, ele coloca as pessoas em 3 possíveis posições: vítima, acusador e salvador.
Nos jogos de dependência emocional isso é muito fácil. Ou a pessoa está acusando, você não olha para mim, você não me ama, você não me quer, você não tá o quê? Ou a pessoa está, a criança, né? Deu até para entender, porque o ato falho. Ai, tadinho de mim, ai, coitadinho de mim, eu não consigo fazer aquilo que eu posso, eu não consigo fazer aquilo que eu quero, eu não consigo fazer. A pessoa está no papel de vítima ou de acusador, e aí sempre tem que ter um salvador. Não, eu resolvo os problemas da família. Eu vou aqui cuidar de você. Sua família só funciona porque eu estou aqui. Todas essas são dinâmicas infantis que seus traços de caráter, dependendo da configuração que você colocar, vão se colocar numa posição de acusador uma hora de vítima, vai depender do jogo. Um psicopata, por exemplo. Como é que funciona o psicopata? O psicopata vai ter hora que ele vai ser o acusador, vai apontar os problemas, sei lá, do irmão, para desviar o foco dele, vai apontar os problemas da família, vai às vezes fazer aquele jogo onde ele se dá bem, vamos fazer um evento, vamos fazer tal coisa aqui, mas quem fez aquele evento aconteceu foi fulano, e fulano está lá empavonado, dizendo que faz. Ou então, se ele está indo para o outro lado, ele vai ser a vítima. Ai, ninguém me ama, ninguém me quer, vocês não me dão atenção, vocês não cuidam de mim, a minha vida é uma droga, eu tenho que morrer, não sei o quê. O que é isso, gente? Psicopata manipulando o ambiente e tentando obter aquilo que ele precisa. Porque o recurso do psicopata, vamos lembrar, é a articulação/manipulação. Faz sentido para vocês aí? Como é que tá essa história? Chegou mais uma galera aí, bem-vindos aí todos. Sheila, Cleide, Sofia, a Jo. Kleber, a maioria dos seres humanos não tem acesso a vocês nem conhecimento. As pessoas são problemáticas. O que devemos fazer? Olha só. Quanto mais, por isso que a gente faz lives como essa, Eliane. A gente faz lives porque esse é um trabalho de formiguinha. Esse é um trabalho. Por exemplo, quando o Freud começou 100 anos atrás, poucas pessoas conheciam da psicanálise. Hoje em dia a psicanálise é um negócio que está dominado, tem psicologia. Em 100 anos a gente fez uma revolução. A mesma coisa é isso aí. A mesma coisa é essa. A gente tem que começar um trabalho de conscientização e por isso que eu faço essas lives, por isso que o canal está aberto, por isso que eu falo para você entrar em contato, porque vocês têm que começar a entender como vocês funcionam e como levar isso para a vida. E de novo, são escolhas. As pessoas fazem escolhas. Eu posso escolher não me importar com isso. A escolha é sua. E a consequência de não ter uma vida fantástica, porque eu vou te dizer, quando você domina isso daqui, a vida muda de sentido, ela amplia os horizontes. A opção por não ter uma vida boa, para ter um relacionamento complicado, por não andar bem na profissão, por não conseguir ganhar dinheiro, é uma escolha sua. Então a gente tem que respeitar. Quando a gente tenta falar assim, não, a gente tem que pegar e falar para todo mundo e tudo mais, a gente está na dinâmica do Salvador. Nós temos que salvar o mundo. Só que se cada um de nós nos preocuparmos em cuidar de nós já estamos fazendo uma grande mudança. Cada um de nós. Isso é que é importante. Então a gente tem que ter esse tipo de consciência, tá bom? Do mesmo que mais. Por isso que é importante divulgar a Eliane. A Eliane é sempre a nossa aliada, é verdade, Eliane. A Eliane está sempre dando uma força aí pra gente, é fantástica a participação. O que acontece, gente? Vou falar agora um pouco de dinheiro. Primeiro, eu quero que vocês entendam o seguinte, eu estou dando uma passada aqui sobre situações em que os traços de caráter vão para a vida adulta e atrapalham a vida de vocês demais. Não porque os traços são ruins, mas porque vocês criam ambientes onde os traços, em vez de viverem no recurso, vivem na dor. Entendeu? E vocês vivem aí com medo de ser abandonado, traído, manipulado e tudo mais, em vez de viver no recurso deles. Então, quanto mais as pessoas se conhecem, mais fácil fica entender o ambiente onde elas estão e como sair dali. Entendeu? Contem comigo sempre, sempre, sempre. Obrigado, Eliana, obrigado. Por exemplo, na questão do dinheiro, os traços de caráter, como são nos traços frios e quentes, eles têm uma ambição para realizar coisas que pode ser nata ou provocada. Tem traços que já nascem com vontade de fazer e acontecer. E tem traços que aquilo ali tem que ser meio que estimulado. Se você olhar para o psicopata e para o rígido, eles são traços que já nascem com ambição nata. Por quê? Porque o psicopata, ele quer estar no controle, ele quer estar administrando tudo para não ser manipulado. Então ele vai tomar a iniciativa de fazer as coisas acontecerem. O rígido, ele quer estar em evidência porque ele quer ganhar, porque ele quer brilhar, ele quer que as pessoas olhem para eles. De novo, gente, não é uma coisa consciente. São jogos inconscientes que acontecem. Então, o psicopata e o rígido, eles naturalmente correm, fazem e acontecem, contanto que o ambiente seja favorável.
Já o esquizoide, ele não é muito de ter ambição. Por quê? Porque ele já é meio averso ao mundo. Então ele quer ficar na cabeça. Então ele fica tendo ideias mais fantásticas e tudo mais, só que fica no mundo dele. Ele é aquele cara que de repente fica só pensando ideias fantásticas, vive fazendo joguinho de videogame só aquilo ali, porque o mundo da fantasia está lindo e maravilhoso. O oral e o masoquista, eles sentem tanto que o sentir atrapalha a ambição. Então são traços que não têm uma ambição nata, mas são traços que precisam ser estimulados a terem ambição. O esquizoide tem que ser estimulado a ver que aquele mundo que ele tem na cabeça dele pode se tornar um mundo concreto. O oral e o masoquista têm que entender que eles podem levar aquela sensibilidade, aquela capacidade de execução para a vida, e aí o oral vai ter um ambiente gostoso, vai poder comer, porque o oral gosta de sentir, vai poder interagir, vai poder ter gente perto. O masoquista, porque ele vai ver as pessoas, as coisas que ele faz acontecendo e sendo reconhecidas e tendo esse mérito, e aí ele vai sentir vontade de fazer mais coisas. É simples assim, vai fazer mais coisas. Deixa eu ver aqui que pululou aqui. Boa noite. Análise corporal tem a ver com o formato do corpo ou com a postura do corpo? Análise corporal tem a ver com o formato do corpo. A postura do corpo é o famoso o corpo fala. Também tem influência, mas não é o processo de análise corporal. O corpo fala, aquela questão de posturas e tudo mais, é como você vai analisar a dinâmica do momento. Se a pessoa está mais perto, se ela está mais longe, se ela está de braços cruzados, se ela está assim. A análise corporal, deixa eu falar uma coisa, gente. Depois que seu corpo está formado, que adquiriu aquele formato, acabou. Você pode fazer cirurgia plástica, você pode colocar aparelho ortodôntico, você pode fazer um monte de coisa, não muda. Aliás, muito pelo contrário, quando você começa a fazer procedimentos estéticos que você não está nesse equilíbrio, isso muitas vezes traz problemas para vocês. Por que a cirurgia de bariátrica tem tantos casos que não dão certo, de regressão e tudo mais? Porque normalmente você tem uma pessoa que é um traço de caráter oral, que ela está ocupando um espaço porque ela quer ser notada, porque ela não quer se sentir abandonada, que ela quer ter presença, quer que as pessoas olhem para ela, e aí de repente você vai lá e faz a cirurgia e ela perde. Só que você força o corpo sem trabalhar a mente. E aí aquele traço entra em sofrimento. Ou ele vai engordar de novo, ou ele vai desenvolver uma válvula de escape. Se a comida não cabe mais, eu posso ir para a bebida, eu posso ir para o cigarro, eu posso ir para outras coisas que vão me fazer sentir e interagir com o mundo, porque o traço de caráter oral precisa disso. Então não adianta só meter a faca, porque se você meter a faca, fizer a correção e não trabalhar sua mente para isso, não vai adiantar, vai voltar. Eu, por exemplo, na época que eu usei aparelho durante um tempo, né, eu tenho um certo masoquismo, na parte de baixo, não conhecia nada disso, coloquei o aparelho durante muito tempo, tirei o aparelho, não trabalhei com o meu masoquista, porque na época eu não conhecia nem de análise corporal, meus dentes voltaram a entortar. Por quê? Porque eu estava acostumado a ter aquele medo da humilhação e ficava segurando as coisas. É simples assim, gente. Então, se você não trabalhar os traços e não cuidar do ambiente, a gente volta a engordar, volta a sentir dor nas costas, volta a sentir dor na lombar, volta a sentir problemas de saúde, porque o corpo, vou lembrar para vocês, corpo e mente são uma coisa só, e o corpo é a parte visível da sua mente. Se a sua mente não está legal e você mexe só no corpo, você só está mexendo em 50% de você, e os outros 50%? Vai dar desequilíbrio, vai dar caca. Quem mais aqui chegou? Serjão, Laís. Bom, e aí, se você leva essa história para a vida e você tem ambição, precisa ser provocada, aquela não é nata, se você não conhece seus traços e você tem vontade de fazer coisas na vida e você não tem não se sente tão estimulado, como é que você vai cuidar do ambiente? Como é que você vai poder realizar coisas? Às vezes, existe isso muito por uma questão de compensação, até psíquica. Muitas vezes acontece de um traço que não é tão ambicioso se envolver com uma pessoa que é mais ambiciosa. Aí a pessoa fica correndo para a vida querendo realizar e fica olhando para a outra falando, você é um mole, você é não sei o que, porque a pessoa está num ambiente que ela se sente ruim, humilhada, ou se sente abandonada, ou se sente rejeitada, e ela não quer acontecer. Enquanto que se você mostrasse, vem comigo, que este mundo que eu posso mostrar para você, vai ser um mundo que você vai poder fazer suas coisas, poder realizar seus sonhos, poder concretizar, se você não trabalha isso, dá problema. E aí você tem problemas de relacionamento.
Os problemas de relacionamento acontecem exatamente porque uma pessoa vê de um óculos, outra pessoa vê de um óculos, não se preocupam em uma entender como a outra olha e tentam fazer um relacionamento dar certo. Como é que isso vai acontecer, gente? Imagina numa profissão, você na profissão, por exemplo, você é um cara mega criativo, você é um cara que tem ideias fantásticas, mas não necessariamente você é uma pessoa que realiza, mas você tem as ideias fantásticas. Aí chegam e pegam você, que é o cara da criatividade, um traço de esquizoide do caramba, e pegam você e colocam de frente com uma parede branca. O que vai acontecer, cara? Como é que uma pessoa que tem a mente a mil consegue ser criativa num ambiente fechado, cinzento e ruim? Você quer que um esquizoide seja criativo? Você pega uma pessoa e traz o esquizoide criativa, põe ela de perto para a janela para ela poder viajar e tudo mais. Ela pode passar 3 horas lá. Ninguém vai entender. Mas uma hora ela vai sair de lá e falar, cara, tive uma ideia. Olha só. E se ele se sentir confortável no ambiente, ele vai falar aquela ideia, ele vai ser acolhido. A mesma coisa é um masoquista. Um masoquista morre de medo de dar caca. É todo preocupado com as coisas. Ele vive com receio de as pessoas apontarem o dedo para ele e falar, viu, você fez problema, a culpa é tua, você é incompetente, mas ele vive assim. Aí você pega no ambiente de trabalho e coloca esse cara de frente para a parede e de costas para todos os colegas. Esse cara não vai trabalhar bem nunca. Sabe por quê? Porque ele está com medo de que quando ele estiver digitando e fazer alguma besteira, o pessoal, olha lá o cara fazendo tal coisa, então, você está mexendo nisso daqui, deixa de ser burro, não sei o quê. Esse cara não vai produzir, porque ele está se sentindo exposto, e o masoquista odeia se sentir exposto. O que você tem que fazer? Colocar esse cara num canto em que ele fique à vontade. Ele pode observar todo mundo, que o masoquista é muito observador, ele observa e faz as coisas dele. E aí, meu irmão, aquilo lá que vocês acham que é chato, que é moroso, que precisa de método, passa para ele, que esse cara vai falar, vamos fazer desse jeito que não vai dar erro. Eu estou pensando aqui, cara, como é que a gente podia fazer para aumentar a produtividade aqui, se a gente, dentro do escritório, sem a gente ter um grande aumento de salário e tudo mais. Às vezes é só mudar a posição das pessoas e delegar para o masoquista a organização. O trabalho já pode melhorar só em mudar as pessoas de posição. Tá fazendo sentido aí, galera? Tá fazendo sentido também que chegou uma galera aí? Vou pedir mais um favor, vou tomar mais uma água aqui, enquanto eu bebo minha água, pega esse aviãozinho, encaminha para pessoas para ver se vocês conseguem dar um encaminhamento para essas pessoas, para começarem a resolver seus problemas de relacionamento, profissão e dinheiro. Por que eu falo isso, gente? Por que eu falo que isso é importante? Porque quando a pessoa chega para mim numa sessão de análise corporal, por exemplo, quem já passou por sessão de análise corporal comigo sabe o que eu vou falar. A pessoa chega para mim, ela não me fala nada. Faço a análise da pessoa, identifico quais desses 5 traços estão mais evidentes. Com isso eu identifico quais as dores que estão mais evidentes na vida dessa pessoa, entendo como a mente dela funciona, e aí eu falo, olha só, você é mais assim, você é mais assado, você tem mais receio disso. A pessoa fala assim, como assim você está me descrevendo? Você nunca eu nem abri minha boca. Como assim? E eu falar, porque isso está escrito no seu corpo. É simples assim. E aí pra gente que trabalha com isso daqui já fica natural, aí já caminha na rua, e é bom, porque você vai fechar um negócio, você já olha pra pessoa, se a pessoa é mais psicopata, você tem que deixar a coisa clara, você tem que mostrar o que ele vai ganhar nessa parceria. Se a pessoa é mais oral, não adianta você querer ser tão lógico de primeira, você tem que ir primeiro na conversa, deixar a pessoa ficar mais comunicativa, e isso funciona. E quando a gente traz isso para análise, a pessoa começa a entender. Depois que eu fiz a análise, que expliquei, eu falo pra pessoa, o que você queria tratar aqui hoje especificamente? Eu tô ruim no relacionamento, não tô dando bem com a minha mulher. Eu tô mal, eu tô me sentindo culpada porque eu tô tendo uma proposta de emprego, mas aí vai envolver eu ter que sair de perto da minha mãe. Eu tô tendo uma proposta, de repente uma possibilidade de ter uma promoção, mas eu tô com receio de ir para essa promoção e de repente as pessoas começarem a me notar e eu não estar competente, não ser suficiente, depois não saber. A pessoa traz esses problemas. Aí eu já sei como a mente da pessoa funciona. Eu já entendo como é que ela percebe o mundo. Eu já sei qual é o óculos que ela está usando para perceber. E entendendo qual é o óculos que ela vai perceber, eu consigo dizer, olha só, como é que está seu ambiente aí?
Você está deixando o seu rígido fluir do jeito certo? Você está deixando o seu oral? É claro que eu não vou falar necessariamente com essas palavras, mas eu vou mostrar para ela como está seu ambiente. Se a pessoa ela é muito oral, ela precisa de contato e comunicação, e aí ela vive num ambiente em que ninguém fala com ela, que não liga, principalmente na pandemia agora, se sente abandonada, está mal, não sei o que, eu falar, você está cuidando da sua parte de contato? Como é que está essa parte oral? Como é que você está interagindo com pessoas? Como é que você está trocando com pessoas? Como é que isso está funcionando? A pessoa, de repente, ela é mais rígida, mais competitiva. Ah, porque eu estou querendo uma promoção, eu estou querendo não sei o quê, mas eu estou com receio. Fala, cara, você está criando condições suficientes para mostrar que você é o melhor? Para não haver dúvida sobre isso? Entendem como é que você, entendendo isso daí, você vai mexendo no ambiente da pessoa e a pessoa vai começando a sair da dor e ficar no recurso? Poderia falar quanto mais tempo mais leva a análise corporal? Obrigado. Olha só, uma sessão de análise corporal vai durar de 50 minutos a 1h30. Depende do tempo de leitura, da devolutiva e da questão de resolver isso daí. Em 1h30, e aí que eu vou voltar naquela parte, vou aproveitar essa pergunta aqui para falar. E aí eu vou voltar naquela parte inicial que eu falei. Antigamente, quando eu fazia terapia tradicional, clássica, esse era um processo que durava meses. Eu, que sou terapeuta junguiano, ia estudar sonho da pessoa, ia ver as questões do inconsciente, ia mexer no não sei o quê. Passava um tempo, como eu falei no início da live, para você entender um pouco como a pessoa pensa, a partir das barreiras que ela criou, lembra que eu falei no início da live? Para você começar a tentar entender. E eram meses, e o cliente tinha que estar junto, porque se o cliente quisesse sabotar a sessão, é fácil. Porque ele vem com uma história, vem com outra, e o problema principal não é resolvido. Com a sessão de análise corporal não tem isso, gente. Eu hoje praticamente eu não atendo mais em terapia tradicional. Tá? Eu trouxe a análise corporal para dentro dessa prática exatamente por isso. Eu trabalho com 3 ferramentas, no final eu falo isso. Mas a análise corporal ela é a porta de entrada. E na análise corporal eu já identifico como a pessoa funciona, como a mente dela processa, como ela sente, pensa, age, estabelece relações, como ela é. E aí com isso eu entendo como é que é a relação dela com a mãe, a relação dela com o pai, a relação dela com o marido, com a esposa, com não sei quem, a relação dela no trabalho, e entendo o ambiente que ela está criando para ela. E aí com isso, gente, anos viram meses, dependendo da pessoa, já peguei casos, viram pouquíssimos meses. A pessoa vira. Por quê? Ela tem que estar afim. Fiz análise hoje já tive sonho diferente. Pois é, olha só, quando você começa a entender que a forma que você sente o mundo não é nada mais que a forma como foi a sua infância, acabou, gente. Você começa a entender que você não é uma aberração, que você não é diferente dos outros, que você não é nada excepcional, não no sentido ruim, assim, todos nós somos pessoas maravilhosas, mas é porque a gente tem uma tendência de dizer, o meu problema é maior que o problema dos outros. Deixa eu te falar, os seus problemas de vida estão rodando em cima de 5 emoções básicas. Todos os nossos problemas. Todos, Kleber. Meu problema com a mãe está rodando em cima disso daí? Tá. Meu problema com o pai? Tá. Meu problema com o chefe? Tá. Por que eu não ganho dinheiro, Kleber? Está rodando em cima dessas 5 emoções? Tá. Por que eu não consigo dizer não para minha mãe? Está em cima disso aqui. Gente, tudo. Todos os seus problemas rodam em cima dessas 5 emoções. E se você não entender qual percentual de cada uma delas afeta a tua vida, você fica refém do seu inconsciente. Já se você começa a entender como você funciona, quais dessas dores moldam a sua mente e como você percebe o mundo, você começa a tomar as ações necessárias para que o mundo não te afete para te colocar na dor. Porque você começa a entender que a pessoa mais importante que existe na face da Terra é você. Depois pode ser qualquer outra pessoa. Mas a primeira e a pessoa mais importante da sua vida tem que ser você. E sabe por quê? Ah, Kleber, isso é egoísta. A primeira pessoa mais importante tem que ser minha mãe, meu pai, meu filho, meu irmão. Não pode. Sabe por quê? Porque se você não estiver bem, se você não estiver legal, você não pode fazer nada por mais ninguém. Se você não for a pessoa que estiver cuidando de você, ninguém mais vai cuidar. Então, se você não cuidar de você, se você não tiver você como uma pessoa mais importante e querer fazer a coisa acontecer, não adianta. Aí você vai jogar isso para Deus, vai jogar isso para os astros, vai jogar isso para o tarô, vai jogar para não sei o quê, procurando uma solução que não está fora de você, mas ela está dentro. Então, você
tem de ser a pessoa mais importante. Você tem que melhorar. Ah, eu queria que meu marido fizesse análise corporal com você. Eu queria que meu filho... Vamos fazer o seguinte. Primeiro vamos entender como você funciona. Comece a mudança pelo seu CPF. Depois que o seu CPF for mudado e você... Aí é fácil. As pessoas notam na hora. Você começa a dizer o não que precisa ser dito. Você começa a entender o que é importante. Quando você começa a cuidar de você, você cria as condições. As pessoas vão falar, o teu marido vai falar, uai, mas o que aconteceu? Ah, você quer entender? Vem fazer uma análise. Família, as coisas começam a acontecer. A vida fica mais fácil. E aí os problemas de relacionamento melhoram. O dinheiro vem e a profissão acontece. Mas para isso, gente, para isso precisa querer. Não adianta ficar jogando a culpa no destino e tudo mais, porque o óculos que você está usando, você está te colocando numa situação em que você está impedido de progredir, por responsabilidade sua, somente sua. E agora que você assistiu essa live, agora entendeu isso daí, aumentou um pouquinho mais a sua responsabilidade disso daí, entendeu? Então o que acontece? Quando a pessoa faz a análise corporal, quando a pessoa entende a sua vida, entende quais dessas 5 dores estão afetando ela, ela começa a entender, ter o potencial de mudar. E com isso ela começa a ter a possibilidade de se indignar com a vida que tem hoje. Porque a vida que ela levou até hoje é consequência desses tropeços e desse desconhecimento que ela teve, jogando a culpa em todo mundo. Mas se ela entende o que ela quer da vida, ela pode se indignar com a vida que ela acha que ela merece, começa a não querer ter esta vida mais, começa a desejar uma vida melhor, e aí corre atrás. Mas isso daí eu não posso desejar por você, ninguém pode desejar por você. Você tem que olhar para a sua vida e falar, é isso que eu quero? É essa vida que eu quero até morrer? Porque se você não tratar dos seus problemas emocionais, não entender essa questão, é essa vida que você tem hoje até o fim. Kleber, mas isso é muito duro, quer dizer que e Deus, e o destino, e os astros... Gente, não ponham a responsabilidade da vida de vocês na mão de outra pessoa, tá bom? Para quem acredita em Deus, tá, Deus já te deu a vida, cara, te deu condições para você ter uma vida fantástica. Para quem não acredita em Deus, cara, você tem todo o potencial dentro de você para ser a pessoa que você quer. Mas para isso você tem que querer. Então você tem todas as ferramentas aí dentro, só que elas estão desorganizadas. Que tal fazer esse time trabalhar para você e aí você poder ter aquilo que você imaginou na vida? Imaginar, ter aquele relacionamento legal que você gostaria de ter aquela profissão que você se sinta realizada, ter dinheiro suficiente para você poder viajar, aproveitar a vida do seu jeito, que os traços aproveitam a vida cada um de um jeito. Para isso você tem que entender o seguinte, esse somatório de coisas aqui, eu tenho que cuidar todo dia. Todo dia. Imagina assim, você tem 100 fichinhas para gastar todo dia, divididas nessas proporções desses traços aqui, cada um de nós tem um jeito. Se você gastar essas fichas desse jeito, do jeito certo, no final o saldo está zerado, do dia seguinte a coisa continua. Agora, se você é um traço mais rígido, competitivo, quer competir, e você não se coloca em pequenas competições, em pequenas disputas, até com você mesmo, para poder fazer, e vai acumulando, vai ter uma hora que vai começar a ter os problemas de dor, enxaqueca, dor nas costas e tudo mais. Por quê? Porque você não está gastando as fichinhas necessárias. Do mesmo jeito, um oral que precisa interagir com as pessoas, um oral que precisa trocar, ele vive um ambiente que ele não sai, não troca, não interage, não conversa e tudo mais. Aí aquilo vai enchendo o peito dele de um vazio, enchendo o peito de um vazio. Aí a pessoa corre para atacar a geladeira, a pessoa desata a beber, vai fumar, vai fazer outras coisas para preencher um vazio que não tem jeito. Enquanto que muitas vezes ela precisa de um abraço, ela precisa de uma troca afetiva, ela precisa falar, às vezes ela precisa só chorar. Uma coisa fundamental que nossa sociedade castra muito é que os orais têm o direito de chorar e podem chorar. Agora, se a gente estiver colocando que existe um certo, o certo está negando automaticamente pelo menos mais 4 traços. Faz isso sentido isso para vocês, gente? Faz sentido isso daí? Para vocês poderem ter uma vida fantástica, o primeiro passo é se conhecer.
Quando vocês conhecerem como é que vocês sentem, pensam, agem, estabelecem relacionamentos, vocês começam a entender como a vida funciona. Aí depois você se preocupa com o seu par, porque para você que tem um relacionamento, você se conhecer é importante. Mas é importante você conhecer seu par e seu par se conhecer. Por quê? Porque você cuida do relacionamento, ele cuida do relacionamento, os dois cuidam do relacionamento. Tá? Então, até vou corrigir. Ele cuida dele, você cuida de você, todos os dois cuidam do relacionamento. Só funciona assim. O relacionamento só funciona em parceria. Se você está correndo atrás de resolver suas histórias e o parça não está, vai fazer isso aqui, ó. Aliás, assim. Não tem jeito. Não tem jeito da coisa funcionar. Beleza? Então, gente, conheçam seus traços. Entenda a importância da análise corporal. Não estou falando isso daqui à toa. Eu já analisei, acho que quase 100 pessoas. Eu não tenho um número certinho mesmo, mas eu tenho 50, 100 pessoas, é certeza. A mudança, ela acontece se a pessoa quer. A análise corporal é um atalho que te permite ter consciência e controle das suas dores e dos seus recursos, se você criar um ambiente favorável para isso. E aí, com isso, seus relacionamentos com você, com seu par, com a família, amigos, vai melhorar. E no trabalho, relacionamento com o chefe, relacionamento com colegas, vai melhorar simplesmente porque você vai começar a se entender. Umas horas você vai ter que falar, peraí, velho, eu preciso cuidar de uma parte minha que eu sou muito metódico, eu descobri. Então, certas coisas eu preciso fazer no trabalho, eu preciso escrever. Não, que besteira, não preciso escrever. Esse é meu jeito de ser. Entendeu? Ou então, chefe, me desculpa, eu peço licença aqui, mas essa hora eu preciso sair, porque eu preciso conversar um pouquinho com as pessoas, eu preciso comer alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa para poder recarregar minhas baterias e dar meus 100% aqui no trabalho. E aí você consegue com isso estimular a ambição dos traços que não tem ambição nata, consegue potencializar a ambição dos traços que tem essa ambição. Você diminui a sua dependência emocional, porque a dependência emocional nada mais é que um vínculo infantil. Quando você descobre a forma como isso se desenvolveu, você começa a entender que você não precisa desse tipo de dependência para ser melhor. E aí você tem uma vida com menos sofrimento, menos dor, menos insatisfação, menos dores e menos doenças. E sabe o que vem no lugar disso daí? Vem mais dinheiro, vem relacionamento fantástico, vem realização na profissão, e você precisa querer. Tá bom? Fez sentido? Faz sentido para vocês? Bom, já estou caminhando para o final da live aqui, que eu costumo deixar ela durar até uma hora e pouquinho. Fechando então, como eu trouxe análise corporal aqui, eu falei na live, eu vou só para fechar comentando isso aqui. No meu caso especificamente, eu trabalho com 3 ferramentas, tá bom? Eu trabalho com análise corporal, com a linguagem da doença e com a visão sistêmica. Agora, uma coisa eu tenho que dizer para vocês, a análise corporal é a porta de entrada. Para mim, não existe hoje como uma pessoa sentar comigo para resolver algum problema dela e não acontecer uma análise corporal. Simplesmente porque se a pessoa não entender como ela funciona, e eu também não entender como a pessoa funciona, não adianta que a coisa não vai fluir. E eu não sou aquela pessoa que gosta de ficar anos com o cliente. Eu espero que a pessoa saia do outro lado. E se a pessoa não quiser, ela tem um direito de não quiser, toca a ficha. Beleza, gente? Fez sentido? Gratidão imensa por tudo. Vamos embora vencer. Faz sentido sim, beleza? Tá muito sentido. Galera, então, peço um favor final para vocês. Encaminhe essa live às pessoas que podem dar uma mudança na vida delas. As pessoas que estão a fim de fazer a coisa acontecer. Por mais pessoas como vocês no mundo. Obrigado, Eliane. Muito obrigado. Eu agradeço a todos, tá? Sexta-feira que vem tem outra live. Fiquem bem, se cuidem, cuidem dos seus traços e tenham uma vida fantástica, porque está na mão de vocês. Beleza? Então, um beijo e até a próxima sexta-feira, na mesma bate-hora, no mesmo bate-canal.